Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Atlético Paranaense e algumas opções no mercado brasileiro e principalmente sul-americano que poderiam reforçar a equipe, né, dentro daquele perfil de alguns jogadores mais jovens e que poderia chegar para algumas posições que o Furacão tem interesse no mercado e assim, todos esses teriam que ter uma compra, né, dos seus direitos econômicos, mas por conta da situação financeira do clube eu diria que não seria um grande problema, que eu vou trazer aqui alguns nomes para vocês avaliarem, beleza? Mas antes de começarmos a projeto aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel. Conto com a ajuda aí de vocês para alcançar essa marca de 36 mil inscritos. Então, conta aí com a ajuda da torcida do Atlético, que lembrando, aqui no canal já trouxemos diversos conteúdos, né, como esse de notícias do mercado da bola, tem também assim opções de contratações e o projeto de clube empresa, então se inscreve aqui embaixo, tenho certeza que você vai gostar. Mas só de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado super importante para vocês da UP Sportsbet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal, que está com uma cotação bem interessante para o jogo do Atlético no final de semana contra o Palmeiras e Atlético fora de casa, onde assim, uma vitória do Furacão fora pagando 7,73, um empate também nessa partida 4,34, e além disso tem vários outros jogos que vai ocorrer também pelo Campeonato Brasileiro, como por exemplo Fluminense e Corinthians, Juventude e Atlético Mineiro, Santos e Flamengo, Ceará Internacional, enfim, vou deixar aqui o link abaixo na descrição da UP, que lembrando, você utilizando esse link ou do QR Code abaixo na descrição, você vai ter R$5 de bônus no valor do seu primeiro depósito. Bom, primeiro aqui nesse vídeo que eu quero começar falando com vocês é sobre o Andrei Santos, ele que está no Vasco, e assim, é um jogador que está com uma multa rescisória baixíssima e que, na minha opinião, se eu fosse um dirigente do Atlético Paranaense, já teria comprado o jogador, tá? Para você ter uma ideia, ele atua como meia, como volante e tem se destacado bastante pelo Vasco na disputa da Série B desse ano. Até aqui foram 13 partidas, um gol marcado. Ele já havia feito a sua estreia no time principal no ano passado, onde entrou em campo em 2 oportunidades. Já tinha se destacado na Copa São Paulo desse ano, onde pelo Campeonato Sub-20 ele fez 6 jogos com 3 gols marcados e é convocado para a seleção brasileira desde as categorias de base ali do Sub-17 e tal. Então é um jogador que já era de se esperar de que em breve vai estar realmente um gigante do futebol europeu. Tanto que o Vasco recebeu algumas propostas de algo na casa dos 6 a 8 milhões de euros, ou seja, quase 50 milhões de reais pelo jogador e recusou, nem quis abrir conversa. Mas como ainda não renovou o contrato dele, a multa rescisória para qualquer time aqui no Brasil é próximo dos 13 a 14 milhões de reais. Ou seja, baixíssima essa multa rescisória, só pelo que vem jogando, pelas convocações do Andrei pela seleção brasileira, já valeria esse valor tranquilamente e já ter recebido essa proposta então, né, o que faz, na minha opinião, valer tranquilamente esse investimento. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha aí do Andrei, se compensaria, se não, enfim, estou curioso para saber a opinião de vocês. Dando sequência aqui no vídeo, mais um jogador também, esse do futebol sul-americano, atuou como meio campista, no caso do Marcelo Allende, ele que joga pelo Torque lá do Uruguai, jogador que eu descobri recentemente e que tem bons números, tá? Ele que não é tão jovem assim, tem seus, igual o Andrei, né, com 18 anos, esse aqui tem 23 e vive um baita momento há 3 temporadas consecutivas pela equipe uruguaia. Lembrando que o Torque é aquele mesmo time que pertence ao Grupo City, tá? O grupo lá do Manchester City, que vai comprar o Bahia também. Enfim, ele que nessa temporada tem 19 jogos, 6 gols marcados, chileno, que é inclusive convocado para a seleção, para a sua seleção. Ano passado também 34 partidas, 4 gols e 10 assistências. Começou em alguns times ali do Chile mesmo, como por exemplo no Deportes Santa Cruz e também Magalhães. Teve uma curta passagem pelo Necaxa do México, mas eu acho que poderia ser uma boa opção, de acordo com o Transfer Market, que não dá para ter um valor exato, né, de quanto que ele valeria, mas só para ter uma noção, mais ou menos, está avaliado em algo próximo dos 700 mil dólares. Eu acho que ele vale um pouco mais, mas seria próximo ali dos 3 milhões e 200 mil reais. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha do chileno, se poderia ser uma boa alternativa. Mais um nesse vídeo que eu quero falar com vocês é do Facundo Farias, ele que é meio campista, que joga no Colón, lá da Argentina, tem apenas 19 anos de idade e vive uma baita temporada, 2 anos seguidos, né, que está vivendo um bom momento pela equipe. Ele que começou no profissional na temporada de 2019-2020 e ano passado já foi o primeiro bom ano dele, né, na sua carreira, quando estava com 18 anos, fez 44 jogos
8 gols e 7 assistências. Joga, como eu disse, como meio ofensivo. Nessa temporada tem números melhores até aqui. 25 partidas, 7 gols e 1 assistência com seus 19 anos de idade. Já foi oferecido para alguns times no Brasil por meio de empresários, para, por exemplo, o Cruzeiro, para o Palmeiras. O Palmeiras foi um dos interessados em contratá-lo, mas a grande questão é o valor dele. Aí eu já ficaria com o pé atrás. Não acho que o Atlético faria uma contratação tão cara. O Colón, lá da Argentina, estava pedindo inicialmente um valor próximo ali dos 45, 50 milhões de reais, que assustou bastante, né? O Palmeiras não teve interesse na sua contratação nesse primeiro momento, mas depois de sondagens do futebol italiano e do futebol português, o Colón estava disposto a vender ele por algo próximo dos 35 a 40 milhões de reais, que aí eu acho que ficaria um pouco mais viável. Realmente o Facundo Farias, um baita jogador, muito jovem, né, 19 anos, já tem aí quase 20 gols marcados no time principal, além de 8 assistências, mais de 70 partidas. É um cara bem diferenciado, mesmo que vários times do próprio futebol argentino e também do futebol do exterior ali da Europa, né, igual a Roma da Itália, foi um dos times a ficar de olho no jogador, já demonstraram interesse. Então, na minha opinião, poderia ser uma baita opção, né, para meio campista aí do Furacão. Mas eu nesse vídeo também do futebol argentino é o Luca Orellano, ele que tem apenas 22 anos de idade e vem se destacando pelo Vélez, clube lá da Argentina onde ele foi revelado, né? Ele está lá do clube desde a temporada de 2017, 2018, pela equipe sub-18, e enfim, começou no profissional na temporada de 2019, 2020, e ano passado foi o melhor ano dele na sua carreira, fez 60 partidas pelo Vélez, foi o titular no ano inteiro, absoluto, 60 jogos, 7 gols e 5 assistências. Ele que atua como ponta direita, mas faz um papel pela esquerda também, então é bem versátil nessa questão. Nessa atual temporada tem até aqui 26 partidas com 4 gols e 3 assistências. No Transfer Market ele está avaliado em algo próximo ali dos 7 a 9 milhões de reais. Eu acho que também ser um valor próximo a isso mesmo, tá? Por Vélez negociar. O jogador já foi especulado no São Paulo, também no Cruzeiro, mas até agora não teve nenhuma proposta oficial pelo jogador, que completou seus 22 anos de idade recentemente. Mas eu acho que poderia ser uma boa opção para a ponta, né? O Atlético, que está bem atento aí ao mercado sul-americano nesses últimos anos, fez boas contratações, como por exemplo o Terans, que tem sido um dos principais destaques do time nesse ano, o Canóbio, o uruguaio, que chegou recentemente também do Peñarol. Então, na minha opinião, alguns desses nomes, né, pode ser bem interessante e viável tanto para essa temporada ou para o ano. Saindo um pouco aí de meia, de ponta, quero falar aqui com vocês sobre o Gastón Ávila, ele que é zagueiro de 20 anos de idade e que pertence ao Boca Juniors, mas foi muito bem na temporada passada pelo Rosário Central da Argentina. Estava por empréstimo, fez 36 jogos com 3 gols marcados e 2 assistências, jogador que se destacou bastante nesse seu empréstimo e voltou para a equipe do Boca, mas diferentemente do que era de se esperar, ele não tem sido o titular até aqui. Tem até um número interessante de jogos, jogou em 6 partidas pelo Boca Juniors, mas bem diferente do que ele tinha jogado, né, como titular absoluto pela equipe do Rosário. É um jogador que, por conta dessa boa passagem no ano passado, foi especulado em alguns outros times, porém, o Boca Juniors tem certeza que faria jogo duro, né, para vender o atleta em definitivo. O Gastón Ávila, que é um jogador que surgiu também na base do clube, desde as suas categorias ali do sub-20, até se tornar profissional, quando ele tinha 18 anos de idade, já tinha jogado no time de cima na temporada 2019 e 2020. Na minha opinião, poderia ser uma boa opção o Gastón Ávila, um Atlético que tem ficado de olho no mercado sul-americano e também tem excelentes defensores que poderia chegar com um preço até mais, eu diria que até mais tranquilo, né, do que se fosse para contratar um destaque, por exemplo, de algum time do futebol brasileiro. E o último aqui desse vídeo que eu quero comentar com vocês, também defensor, uma opção aí de lateral esquerdo, pode ser que o Abner deixe o clube, né? Então poderia ter um bom jogador para repor, no caso do Agustín Oliveros, eu acho que é isso. Ele que é uruguaio, tem 22 anos de idade, joga como lateral esquerdo e também como zagueiro, é bem versátil. Nessa posição aí de lateral, ele é um jogador um pouco mais defensivo, né? Não é aquele jogador que vai ficar lá no ataque toda hora, e de zagueiro também tem uma boa saída de jogo, na minha opinião poderia ser interessante para o Furacão. Ele que se destacou bastante pelo Nacional do Uruguai em 2020, ele fez 36 partidas e um gol marcado. Em 2021 ele acabou tendo alguns problemas de lesão, mas já estava recuperado, tanto que ele fez apenas um jogo pelo Nacional na temporada passada. Ele foi negociado com o Necaxa, lá do México, equipe que ele até aqui nessa atual temporada
tem 22 partidas. Os valores que eu consegui dar uma pesquisada foi algo próximo dos 5 a 6 milhões de reais que pagou para tirar o jogador lá do Nacional, que estava na mira também de alguns outros times aqui do Brasil naquela época. Então não é um jogador que tem um valor de mercado muito alto, que na minha opinião poderia se destacar bastante aqui no Brasil. Atleta que já teve passagens pela seleção do Uruguai nas categorias de base, pela equipe sub-18 e sub-20, quando ele surgiu muito bem também lá no Racing do Uruguai em 2018 e em 2019. Mas enfim, essa aqui foi a lista de jogadores que eu trouxe aqui para vocês sobre algumas boas opções no futebol sul-americano que poderiam reforçar o Atlético Paranaense. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários quem que você acha que poderia ser útil, quem que você não acha. Enfim, estou curioso para saber a opinião de vocês. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Contem aqui com a ajuda para chegar a essa marca de 36 mil inscritos. E também aqui na tela final vou deixar outras duas sugestões de outros conteúdos que já trouxemos aqui também da equipe do Atlético. Falamos aqui do mercado da bola, esse aqui também sobre o projeto de clube empresa. Vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês, junto com o link aqui abaixo na descrição da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas já no jogo do Atlético nesse final de semana. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!